Para de ter medo do fracasso. Persistir não é engano. Foi só depois de muitos anos que a vida me provou o quanto que persistir é importante. A persistência é uma das nossas maiores virtudes. A ela está atrelada uma inquebrantável confiança no nosso futuro. Muita gente tem medo de assumir as próprias lutas, mas eu não os considero fracassados. Não existem fracassos. Existem as pessoas que desistem de tentar. E, eventualmente, o tempo vai te dizer o quanto que você estava certo na tua persistência. É de uma grande ousadia continuar seguindo um caminho, apesar da dificuldade. Se você tem a oportunidade para fazer, se você tem uma habilidade qualquer para aquilo, é incrível que você possa persistir. Eu não tô falando de persistir no sentido de que você vai ganhar muito dinheiro com isso, você vai ser muito notável. Não, tô falando de persistir por você mesmo. Eu, por exemplo, penso que o ser humano tem muita vontade mesmo de aprender muita coisa, e por uma questão cultural, o ser humano deixa de tentar aprender aquilo, porque ele não tem autoestima. A gente também tem que aprender a acolher o fracasso, né? E às vezes, cara, não vai dar certo mesmo, e aí? A vida não te preparou para aquilo, você tem que lidar com o fato de que você não conseguiu ainda. Mas essa mesma vida me provou que quanto mais tempo você dedica àquilo, maiores são suas chances em melhorar naquilo. Tem um jogador da seleção brasileira de futebol, que é esse cara, chamado Ramires, e ele é um dos exemplos de perseverança que eu conheço. Esse cara morou com 12 pessoas numa casa de 4 quartos e dividia as roupas dele com o irmão. Ele gostava muito de futebol, mas ele trabalhava como ajudante de pedreiro. E muitas vezes ele trabalhava de 8 da manhã às 4 da tarde, quando o treino era 4h30. E ele nunca desistiu. E ele continuou treinando até um dia em que ele foi chamado pro Cruzeiro. Em 2008 ele chegou à seleção olímpica também. E em 2010 esse cara foi chamado pro Chelsea, na Inglaterra. Então assim, provavelmente se esse cara tivesse desistido quando ele era ajudante de pedreiro, aos 15 anos, talvez ele não tivesse sido o jogador de futebol que ele se tornou. Não tô dizendo que você vai virar um jogador de futebol muito importante, nem nada disso. Não vai ser um Chelsea da Inglaterra que vai chamar você pra jogar, provavelmente. Mas pensando nas suas habilidades, nas tuas vontades, nos teus gostos pessoais, será que a gente não pode trazer um pouco da história de vida desse cara pra nós mesmos? Um esporte, uma atividade artística qualquer, enfim. Não é só plenamente, puramente a atividade. Então, para esse cara, por exemplo, o futebol era uma maneira dele viver a vida dele lidar com os problemas dele e conseguir uma coisa que realmente desse prazer para ele e ficar ali. Como pra muita gente, por exemplo, o desenho, a pintura, enfim, a música, são atividades também que quanto mais você estuda, melhor você vai acabar ficando. A gente tá falando da vida das pessoas, né? Das tristezas das pessoas, das mágoas das pessoas. E muitas vezes, ter uma atividade mais lúdica pode nos ajudar a lidar com o luto, por exemplo. Então eu acho que alguém tem que falar isso. Persistir não é um engano. Se você tem a possibilidade e o tempo, aproveita. Se você é jovem, então melhor ainda. Você tem muito tempo para poder fazer o que você precisa fazer, o que você quer fazer. Persiste. Não existem fracassados. Existem as pessoas que desistem de tentar. Digo isso só pela sua satisfação pessoal em desenvolver uma nova habilidade. A persistência como um trabalho. Nessa vida, a gente tem que ousar. Então, me responde aí quando você puder. O que te impede de ousar?